Ela nasceu em Curitiba, hoje vive em São Paulo. Começou a escrever aos 9 anos de idade, mas só publicou seu primeiro livro aos 34 anos. Está começando Impressões do Brasil. A maior parte das coisas que nos acontecem não são pessoais. Elas simplesmente acontecem porque sim. Na verdade, eu comecei praticando um gênero que eu não pratico, que foi conto. Com 9 anos eu escrevi o primeiro conto. O que é poesia? Eu falei, eu não tenho resposta para isso, mas eu sei o que não é poesia. Poeta, letrista, tradutora e publicitária, Alice Ruiz é conhecida por sua musicalidade e seus versos em haikai, forma poética de origem japonesa que valoriza a concisão e a objetividade. Tem 20 livros publicados e muitos prêmios. Alice também compõe letras desde a juventude. Já gravou mais de 50 músicas com vários parceiros e intérpretes. Na verdade, eu comecei praticando um gênero que eu não pratico, que foi conto. Com 9 anos eu escrevi o primeiro conto. Daí na adolescência comecei a fazer poesia, mas eu já fazia uns poeminhas curtos para a natureza, e a poesia que se aprendia na escola na época era totalmente diferente disso. Então eu nem sabia que o que eu estava fazendo era poesia, muito menos haikai. Já tinha muito de haikai e eu só vim saber disso com 22 anos. Eu fui poeta de gaveta há um tempão. Eu não tinha essa preocupação, engraçado. Era o escrever pelo escrever, o prazer do escrever. Mas, enfim, foi uma adolescência prolongada, né? Porque aquela coisa assim, a necessidade de se expressar através de alguma coisa é muito típica da adolescência, né? A minha se prolongou, porque até a hora de virar a publicação, nossa, passou o tempo a beça, né? A publicidade foi uma necessidade de sobrevivência que durou mais de 20 anos na minha vida. Quando eu conheci o Paulo, eu já estava numa agência de propaganda. Isso também foi em 68. Era uma agência que fazia brainstorm com todos os funcionários da agência. Foi aí que eu comecei a pegar a coisa de propaganda. Antes dele, ele era professor de cursinho nessa época. Eu entrei na propaganda antes dele. Eu que fui puxando para cá, porque rapidamente eu ganhei mais do que ele. Quando eu conheci o Paulo Leminski, eu mostrei para ele aquela coisa. Quando a gente se apaixona, a gente quer contar a vida inteira, dizer tudo o que pensa, sente, mostrar os escritos e tal. E eu mostrei. Eu não mostrava para ninguém. E ele disse, que legal, você faz haikai. Eu falei, o que é haikai? Eu não tinha a menor ideia. Aí ele me apresentou o haikai. E a coisa da tradução começou por aí também, porque é o melhor jeito de você conhecer um gênero, né? E o haikai é um gênero muito específico de poesia, muito diferente da poesia ocidental. Tem uma outra lógica. Grama aparada. Palma áspera, alma macia. Engraçado, eu nunca pensei em definir uma trajetória. Eu acho que eu não conseguiria viver se eu não escrevesse. Talvez tivesse que fazer terapia, mas né, escrever faz parte de mim. E tradução entra um pouco como um exercício, assim, de afinar um instrumento, sabe? Os prêmios... é bacana, né? Você sentir uma confirmação de que está indo no caminho certo, Mas tem prêmios e prêmios, né? Quando eu assisto um show, por exemplo, que tem
uma música com letra minha e eu vejo as pessoas todas cantando junto, é um prêmio também, é um momento de prêmio. Quando eu a conheci, ela já mandou uma letra. E aí, imediatamente eu fiz a letra, que eu nunca gravei, uma música assim bem delicada, bem feminina. Foi gravada por uma cantora curitibana chamada Rogéria Holtz. E em seguida, ela tinha me dado umas outras letras e eu compus Quase Nada, que é uma das canções mais conhecidas minhas. Gravei no disco Líricas, é quase obrigatória em todos os shows que faço. De você sei quase nada, pra onde vai ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada no meu caminho? Será um atalho ou um desvio? Um rio raso, um passo em falso, um prato fundo para toda a fome que há no mundo. Noite alta que revele o passeio pela pele. Dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. De você sei quase nada, de você sei quase nada, quase nada, quase nada, quase nada. De você sei quase nada, de você sei quase nada, quase nada, quase nada, quase nada. Quase nada, quase nada. Durante muito tempo o principal trabalho foi com o Itamar, 20 anos, os 20 anos da nossa amizade, até ele morrer, de 83 a 2003. E foi com ele que eu senti que eu era letrista mesmo, que eu acordei para o fato de que eu era letrista, que eu realizei que eu era letrista. Mas aí eu comecei a trabalhar com várias pessoas, porque tem letras que eu olho e digo, ah, isso tem a cara dessa pessoa. Eu já era amiga do Arnaldo em 86, ele ainda era Titãs, eu escrevi Socorro, olhei e falei, isso é a cara do Arnaldo. Mostrei para ele, não ofereci, apenas mostrei no meio de outras coisas que eu tinha escrito. Ele falou, me dá essa para musicar. E musicou, em 94 a Cássia gravou, daí em 98 ele gravou, daí em 2000 a Gal gravou e até hoje é um sucesso. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor. Já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, e esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Olha, eu sou super indisciplinada, eu sou super desorganizada,
E eu tenho a nítida sensação que, graças a isso, a coisa flui. Porque eu não sou nada certinha, assim, no sentido bom, agora vou escrever. Não existe isso. A menos que eu tenha a obrigação de. Agora, recentemente, vai sair um novo livro de haikai pela Iluminuras, que é a minha editora, e eu tinha que fazer a introdução. Então, tinha que, mas normalmente eu não tenho que, sabe? Não, então, esse não ter que me deixa à vontade para ser um bom veículo de poesia. Eu acho que a intenção, no caso do artista, atrapalha muito. Eu não tenho intenção de. Agora, como é que é a minha rotina? Eu estava começando a ficar viciada na internet. Então, nesse sentido, eu me obriguei a ter uma disciplina de só ir para o computador quando tudo mais está pronto. Inclusive, escrevo muita coisa à mão. Me recolho, às vezes, cedo, vou para o quarto, fico lendo e fico com... Ler inspira, né? Fico com papel e caneta ali do lado, anoto ideias. Aí, quando eu vou para o computador, eu só organizo essas ideias, algumas imediatamente, outras ficam esperando o momento delas. Isso eu estou falando em termos de poesia, mas letra de música não é bem assim que acontece. E haikai também não. O haikai acontece quando você está no estado certo e flagra um momento raro da natureza, ou um momento óbvio, mas que tem algo... algo substancial ali, algo a ensinar. A natureza tem muito a ensinar, né? Então, quando se flagra um momento desses, pega, registra, se estiver no estado certo. Isso, haikai. Poesia, já falei. Letras de música, varia. Tanto nasce espontaneamente, quer dizer, quando eu tenho uma ideia, estou escrevendo, eu olho e digo, isso aqui está ficando muito rimado, muito na métrica, estou achando que é poesia, que é letra. Mas também acontece de parceiros me darem música e eu fico ouvindo, até enlouquecer os vizinhos, porque eu fico no repeat o tempo inteiro até absorver completamente o sentimento da melodia que me foi dada para poder fluir a letra. Vamos fazer o seguinte, eu brinco de cantor, você de ouvinte. Para mim, Alice era um mito, assim, era um nome na capa do livro, né? É uma pessoa que eu não imaginei que fosse conhecer e nem tampouco que fosse me tornar parceiro dela, assim, era um nome grande. O meu amor me entristece, cria expectativa, mas não liga, me convida e em seguida me esquece. Mas como ele mesmo diz, cada um tem o amor que merece. Mas como ele mesmo diz, cada um tem o amor que merece. Não reclama, cada um só tem o amor que merece. Não reclama, cada um só tem o amor que merece. Essa foi a nossa primeira parceria. Uma letra de música tem que te pegar no primeiro verso já. E tem que ser muito clara. Tem que ser coloquial, tem que ser como quem conversa com você. Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. Não gosto muito de falar disso. Me emociona, me deixa triste, saudosista. Eu não gosto de ser saudosista. Foi barato, mas é como quando a gente se apaixona. Ele não era célebre, não era
famoso, não era, era um cara inteligente, brilhante, divertido, surpreendente, gostoso de conviver. Sempre fui contra o casamento, só topei viver uma vida de casada porque era ele e porque até onde deu a gente namorou. Não foi bem, a gente não discutia questões do cotidiano, questões, era um cuidado, dois poetas, né? A gente se afinava mais pela poesia. Nesse não discutir questões do cotidiano, quem cuidava do cotidiano era eu. Já começa, não quero que isso vire uma queixa, mas é impressionante, impressionante. Mas isso é a história da maior parte das mulheres que eu conheço. Mesmo que o cara não seja genial como o Paulo era. Quando você me apareceu, foi como se uma profecia se cumprisse, como se minha utopia realmente existisse. Tudo ficou cintilante, com brilhos de purpurina e aconchego de lamê. Tudo que eu dizia parecia uma alegoria de você. Mas descobri que você não nasceu para ser meu traje de gala, nem meu prêt-à-porter. Não dá para um esporte fino, um modelito soirée. Fora isso, pode escolher a categoria luxo ou originalidade. Na realidade, é teu o prêmio máximo no quesito fantasia. Diferente da prosa, eu acho que existe mesmo uma coisa mais mágica no sentido de inspiração com a poesia, mas eu acho que eu tenho que trabalhar como qualquer escritor. Eu tenho que ler muita poesia, eu tenho que ler muita teoria sobre poesia, eu acho que não é que eu tenho que, isso é da minha natureza, eu acho que o poeta precisa de fazer dois exercícios quase que aparentemente opostos. Tirando essa parte técnica que eu falei, dessa leitura, teoria, eu acho que tem um exercício, não chamaria de espiritual, talvez intelectual, algo entre o espiritual e o intelectual, que é você entrar profundamente dentro de você, encarar inclusive as partes que você não gosta muito, e aí ver o que tem disso em comum com todo mundo, isto é, sair profundamente de você mesmo para que aquilo que você escreva tenha universalidade, tenha eco no outro. Eu preciso estar sendo provocada para trabalhar, e São Paulo provoca muito. São Paulo é terra de trabalhar, você tem que estar dando o teu melhor o tempo inteiro. Isso dá trabalho. Isso dá, mas também dá gás, dá gás de criação, e também te alimenta muito culturalmente, o que também é altamente inspirador. Enfim, você é provocado para fazer e provocado em termos de inspiração mesmo, porque você está, né, up to date com toda com tudo de novo que está se fazendo, né? São Paulo é muito provocativo para trabalhar. E eu precisava disso. A primeira vez com as filhas era isso que eu queria, mas não deu certo, acabamos voltando. Aí agora, quando a filha mais nova, a Estrela, também ficou independente, eu resolvi me mudar. Porque se eu ficasse lá eu sou viúva de monumento. É um problema isso. Pessoas acham que você está à disposição o tempo inteiro para ficar dando entrevistas, como se isso não te afetasse emocionalmente, pessoalmente, como se isso não tirasse tua energia, sabe? Você vira porta-voz do defunto. Eu sei que é grosseiro dizer assim, mas é assim que as pessoas se comportam. E o Paulo é monumento total em Curitiba, né? Quer dizer, eu ia acabar virando uma vovozinha em casa esperando o domingo para jantar com os netinhos, ou para ficar de babá dos netinhos. Eu ia me aposentar, eu não quis me aposentar. Tem os que passam, e tudo se passa com passos
já passados. Tem os que partem, da pedra ao vidro deixam tudo partido. Mas tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Existem estados que você tem que desenvolver em você para que você seja um bom veículo de Haikai, para que você seja um bom instrumento de Haikai. Estados que somados vão dar o estado certo para que o Haikai flua através de você. O principal deles, eu acho, é difícil dizer qual é o principal, mas talvez o de maior peso, é a ausência do eu. Você não se colocar no Haikai, você não colocar o que você pensa, o que você está sentindo, mas simplesmente falar do que você está vendo quase como uma máquina fotográfica, quer dizer, simplesmente registrando a cena, mas você não se coloca. É evidente que o fotógrafo vai colocar a sua sensibilidade, mas ele nunca aparece na foto, certo? É a mesma coisa para o Haikai. Muitas pessoas que estão começando me mandavam poemas, alguns mais discretamente, 2 ou 3 ou 5 poemas. Outros me mandavam livros inteiros pedindo opinião. Se eu fosse atender a todos, eu não faria outra coisa. Não tem como, eu não podia, mas ao mesmo tempo eu ficava com pena de não poder atender. Aí eu criei um blog onde, inicialmente, as pessoas colocavam um poema por dia, não podia ser mais do que um, porque senão não daria espaço para os outros, e eu comentava esses poemas, que era uma forma de atender homeopaticamente, né? Entrou tanta gente e, ao mesmo tempo, eles estão tão... que eu já comecei a não poder atender. Mas só que eles foram criando uma crítica entre eles. Eles estão fazendo isso, eu nem estou precisando fazer mais. Eu passo os olhos por lá, às vezes se tem uma coisa que fala, pô, nossa, como essa pessoa melhorou, eu faço um comentário e tal, mas via de regra eles estão resolvendo tudo entre eles. Já virou um sarau literário virtual. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Eu consigo identificar o que não é poesia lendo, entendeu? Mas, sei lá, eu acho que a boa poesia é aquela que tem universalidade, que eu já falei, que tem uma consciência de linguagem, que tem um trabalho na linguagem e que, ao mesmo tempo, realmente tem uma ideia, tem algo a dizer, não é só firulas com a linguagem, não são ornamentos. Tem que ter muita verdade, tem que ir fundo na essência das coisas, enfim, eu não sei. É muita coisa e ao mesmo tempo é muito difuso para resumir. No próximo programa, você vai conhecer a vida e a obra do escritor e jornalista Carlos Heitor Coni, cadeira número 3 da Academia Brasileira de Letras. Comecei a me comunicar através de bilhetes e me dei bem até hoje, estou vivendo disso. Eu sou o único jornalista que foi preso por delito de opinião. Para mim, o grande desafio técnico é saber se eu vou escrever na primeira ou na terceira pessoa.